Então, o Museu da Música que fez foi cuidar desse repertório e os pesquisadores pesquisaram assuntos variados, né? Mas não tem compositores específicos cujo material foi disponibilizado justamente porque não havia essa noção, né, no século XVIII e XIX de preservação do arquivo de uma pessoa. Hoje mesmo tem um monte de gente aí que produz, morre e a família joga tudo. Hoje, século XXI, imagina 200 anos atrás. Então o Museu da Música ele guarda esses acervos basicamente de bandas que foram extintas ou de famílias que guardaram e que acabaram doando, né, ao Museu da Música. Elas não são específicas de autores, mas elas revelam música de muitos autores, principalmente mineiros, do século XVIII, XIX, parte do XX. Inclusive de outras localidades? De outras localidades, né? Puxa. Predomina Minas Gerais, predomina, mas tem alguns compositores do Rio, porque o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era muito mais rico, né? No século XIX, ele tinha Capela Imperial, teve compositores de destaque lá, como Nunes Garcia, Marcos Portugal. Então eles ficavam muito notórios no país inteiro. Então, tem várias peças do José Maurício Nunes Garcia aqui no museu e de outros cariocas, outros autores do Rio de Janeiro. Uma outra coisinha de São Paulo, uma outra coisinha da Bahia, né? Predomina Minas Gerais, um pouco do Rio de Janeiro e Europa. Tem muita música da Europa. Por quê? Era o item de consumo, era a música importada. Então, e de qual Europa? Da Europa Católica, né? Então não tem alemães. Não tem música de alemães, nem de russos. Basicamente, Itália, alguma coisa da França, alguma coisa da Espanha, alguma coisa de Portugal, e eventualmente de algum outro país católico, Áustria, né? É muita música desse país. Às vezes com identificação, às vezes sem, que acabou vindo parar aqui, foi copiado, foi importado, né? É sempre difícil quando a gente observa uma música que não tem nome de autor, saber, primeiro, se é um autor brasileiro, se é mineiro, ou se é brasileiro, mas não é mineiro, ou se é europeu. Tem que se fazer uma pesquisa para demonstrar isso, né? Mas muitas estão identificadas. E tem muita música europeia. Olha, de 20% a 30% de todos os acervos de música sacra que a gente tem em Minas Gerais é música europeia. Uhum. Por aí, entre 20% e 30%. Você não vai encontrar no século XVIII e XIX, para música sacra, coisa assim, autores poloneses, isso é muito difícil. Mas, na música de banda, você já começa a ter, no século XIX, já começa a ter Estados Unidos, Alemanha, porque banda não tem fronteira religiosa, né? Então, vem de onde? Dos ricos, dos países ricos. Então, começa a ter desses lugares que cultivam banda, orquestra, né? Muito intensamente. E no 20, então, aí tem de tudo. Aí no 20 tem música russa, tem de todo tipo. Não, bacana. Bom, agora uma outra coisa interessante que a gente gostaria de saber é que as pessoas pertencentes à comunidade mariana do século XVIII e XIX tinham perícia na leitura e execução de peças de teatro, de peças musicais, né? Isso ainda acontece hoje? Você acha que ainda tem esse conhecimento, ainda é difundido? Se acontece, como que acontece, seja em Mariana ou em outras localidades? Sim, acontece, mas com a atividade musical característica da nossa época, né? Desse início do século XXI, em que a gente já não tem música sacra como aquele período, né? Então, na música atual, canções, música instrumental, um pouco de música religiosa de várias regiões, tem muita gente mariana envolvida, sim. Eu sou amigo de alguns músicos aqui na cidade. É uma cidade
que inclusive justificaria a maior quantidade de projetos. Eu fico pensando, né, com esse patrimônio musical, por que nunca teve uma orquestra, um coro subsidiado por órgãos públicos dedicado a executar esse repertório na cidade de Mariana, né? É uma coisa que os próprios turistas perguntam, ué, mas com tudo isso não tem um grupo para tocar esse repertório em Mariana? Ouro Preto até tem, né? Mas a Orquestra de Ouro Preto não tem esse repertório como central. Eles até já fizeram algumas execuções com música sacra mineira, mas não é o propósito básico da orquestra. Eles tocam coisas variadas do mundo de concertos, inclusive Beatles e tal. Agora, faz falta Mariana ter um organismo desse tipo, né? Mas aí é uma contingência política que a gente, sobretudo eu que venho de fora, não me cabe opinar. Mas seria muito legal se esse patrimônio pudesse ser executado aqui por grupos de Mariana, né? Em outras áreas, Mariana é uma explosão de música, né? Nos conjuntos, nas bandas, no carnaval e também nas tradições populares, né? Congados, reisados, que são importantes, o carnaval, né? Que tá pertinho aí, né? Eu já passei alguns carnavais em Mariana, é muito legal. E Mariana preserva, né? De forma intensa, festas que são muito antigas. Então, Mariana é um polo musical importante. Falta esse envolvimento com o passado que seria muito legal se tivesse. Mas, fora isso, em relação aos outros aspectos do século XXI, é uma cidade de uma presença musical muito grande. Samuel, você está todo esse tempo aí com a gente, você quer fazer alguma pergunta, professor? Então... Eu queria saber, professor, qual foi a inspiração, sabe, de dedicar o seu tempo a essas peças sacras? Porque às vezes tem uma inspiração ou de família. Onde que você teve essa inspiração em dedicar o seu tempo a esse trabalho? Assim? Meu nome é Samuel, sou músico também há 20 anos, né? Moro em Padre Viegas e trabalho também com os meninos, né? no arquivo da Câmara de Mariana. E faço museologia na UFOP. Padre Viegas, ou Sumidouro, né? Sumidouro. Um nome antigo, que tem um grande acervo musical na banda. Um acervo muito importante, precisa ser cuidado, também conheci lá. Tinha um regente lá que era conhecido por seu padre, Seu padre, né? Geraldo Jesus Gomes. Isso, eu lembro. 60 anos dedicado à música, vivo até hoje. Inclusive, quem me levou lá foi o professor Zé Arnaldo aqui, a gente foi junto ver o arquivo e tomar umas pingas lá. Tem cultura tradicional também, óbvio, né? Olha, Samuel, não é fácil responder coisas assim da trajetória, mas a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei. Foi um encontro, na verdade, né? O fato é que, quando eu entrei na faculdade de música, eu entrei não para ser músico, eu entrei para ser pesquisador. Isso eu já tinha em mente, né? Só que isso foi em 1984. Eu, na época, tocava violão, queria pesquisar coisas do universo da música para violão, geralmente internacional. Então, naquela época, eu estava estudando música espanhola. Eu nem sabia que tinha esse repertório no Brasil. Nunca tinha ouvido falar. Na faculdade, eu fui... o que os professores falavam, né? Ouvi uma coisa ou outra. Naquele momento, eu ainda não tinha... atentado para o interesse desse mundo musical. O interesse mesmo ocorreu quando eu vim para Mariana, a primeira vez, em 1991, que foi quando eu terminei o mestrado, que foi sobre música no Brasil, mas foi de uma outra época, de um outro assunto. Claro, envolvia algumas coisas parecidas com música sacra, mas era uma coisa completamente diferente. Eu pesquisei os relatos de viajantes dos séculos XVI e XVII, o que eles viam, o que eles relatavam, né? Mas eu não lidei com fontes que a gente chama musicográficas, né? Documentos de música escrita. E quando eu terminei o mestrado, estava cansado, né? De tantos anos, eu
resolvi fazer uma viagem, uma primeira viagem de libertação, né? Então, porque do mestrado, doutorado, você se liberta, Claro. né? Eu fiz uma viagem para cá. Na verdade, eu fui para Ouro Preto, eu fiquei hospedado lá uns 5, 6 dias e eu vinha de manhã para Mariana. Porque eu conhecia mais gente em Ouro Preto do que em Mariana. Mas aí me falaram, não, tem uma organista, na época era a Elisa Freixo. Aí me apresentaram a ela, eu marquei uma conversa, até foi, acho que numa noite, era um fim de semana. E ela falou, mas aqui tem o Museu da Música, por que você não dá uma olhada? Ah, vou vir amanhã. Aí vim, de manhã cedo, olhei o catálogo, pedi uma pasta, ela me deu, era a Aparecida. Aparecida e a Glória eram as arquivistas do palácio, né? Porque ficava no palácio do arcebispo, no jardim. Elas me deram a pasta. Quando eu abri, foi aí. Abri aquilo. Nunca mais consegui deixar de vir a Mariana. Foi nesse momento. Não tem como explicar, né? São questões psicológicas, emocionais, né? Só que assim, eu não sabia nada, zero. Eu fiquei interessado, mas não sabia nada. Então, de lá para cá, quanto tempo dá isso? Dá... Aliás, eu falei... foi 91. 91 para cá, dá 30 e tantos anos, né? 32, Aí eu fui estudando, pesquisando, eu fui me inteirando, né? Fui percebendo também que esse é um universo muito desconhecido ainda hoje. Quer dizer, aí eu fui tomando consciência das dificuldades, o que é possível saber, o que não é possível. Mas uma coisa permaneceu, que foi a paixão por esse assunto. É difícil explicar isso, né? Eu conheço, por exemplo, ateus, pessoas que não têm religião, que são convictamente ateias, mas apaixonadas pela Bíblia, pela pesquisa da origem dos textos bíblicos. E o pessoal me pergunta, você gosta dessa música, dessa época de escravidão, dessa época podre do Brasil, né? Dessa época em que as pessoas... Eu digo, não é que eu gosto dessa situação social, eu gosto do assunto, entendeu? Então, esclarecer esses assuntos, porque eu lido também com a repressão da cultura africana, que eu trabalho muito com esse assunto, e eu tenho planos para um livro sobre isso. No século XVIII, a igreja reprimia pesadamente a cultura africana, a música de origem africana, e isso está registrado nos livros. Então, depois né? eu volte para a gente Mas conversar. eu conto. O fato de eu me apaixonar por esse estudo não quer dizer que eu goste daquilo. São coisas diferentes. Né? Então, eu sei que é uma música de um período, inclusive eu não tenho nenhuma afinidade com aquela religiosidade. A religiosidade do século XVIII, isso é muito romantizado hoje, mas era uma religiosidade medieval. Porque você acreditava em demônio, em punição divina. Né? Porque quando teve terremoto em Lisboa, em 1755, eles acharam que era a punição de Deus. Então, a igreja mandava fazer procissão toda semana, tal, porque Deus estava irado com Portugal e com o mundo português, tinha que satisfazer a ira divina. Então, era uma religião medieval naquele período. Né? Óbvio que um pesquisador entende como essa época era difícil para o habitante. Né? A escravidão, a pobreza, etc. O que me apaixona é entender esse mundo pelo lado da música. Quer dizer, desenvolver essa metodologia, entender esse período pelo olhar da música, é que é o apaixonante. Assim como essas pessoas que eu disse que são ateias e estudam o texto bíblico, porque entende quem veio primeiro, que esse personagem foi criado, que essa história foi criada pelos sacerdotes e não é fato histórico, coisas desse tipo, né? Então a gente entende coisas extraordinárias da história, da cultura, da sociedade, incluindo essas repressões culturais, né? Essa forma de proibir as manifestações africanas, que foi uma coisa muito comum no 18. O 19 tem outro tipo de assunto, o 20 também, coisas completamente diferentes, mas a gente vê claramente
e consegue estudar isso, né? Então, é um assunto que me apaixonou. Agora, não necessariamente eu me interessei por esta vida, essa forma de vida, de ir na igreja, ouvir essas músicas, né? Não necessariamente, mas é o assunto, né? Até, assim, eu tenho até uma ligação física com aqueles papéis, é tudo muito interessante, né? Você pegar aquelas coisas, é muito interessante mesmo. Você tem em mãos um objeto que foi escrito há 250 anos e tem a assinatura da pessoa e tem a data. Você tem em mãos um testemunho de uma vida de um cara que viveu 250 anos. É muito interessante. Então, de fato, é um assunto apaixonante. Como você rodou muitas cidades, em Mariana a gente tem um compacto hoje que valoriza, né, essa questão do patrimônio histórico, projetos. Outras cidades também têm assim, essa valorização do patrimônio, de arquivo, alguma lei de incentivo também para que possa trabalhar os arquivos, né, as partituras, ou não? As leis, elas são genéricas, né? Geralmente as leis, elas abrem possibilidade assim, para a cultura, para a tradição. Né? Especificamente para patrimônio musical, não existe em lugar nenhum do Brasil. Mas tem cidades que conseguem congregar algum envolvimento relativo ao patrimônio musical histórico. Né? Em Minas Gerais, as maiores, de fato, foram... Mariana é mais antiga, porque a primeira instituição devotada ao patrimônio histórico musical em Minas Gerais é o Museu da Música. Mas tem Ouro Preto, no Museu da Inconfidência, por conta do acervo Curtilang, né? É uma cidade importante nesse aspecto. E São João del Rei. São João del Rei, pelo fato de ela ter orquestras que ainda tocam esse repertório, atraiu muitas atenções, né? Eu diria que hoje São João del Rei é a cidade que mais está se mobilizando em favor do patrimônio musical histórico em Minas Gerais. E talvez até no Brasil. São João del Rei é um polo musicológico hoje muito importante. E com a inauguração do curso de música da UFSJ em 2005, isso deu um salto. Porque você tem agora musicólogos na faculdade formando alunos, né? E há poucos anos atrás abriu o mestrado, logo abriu o doutorado, então São João del Rei está na frente. A gente precisava ter algo assim aqui também na UFOP, né? E não só na UFOP de Ouro Preto, na UFOP de Mariana, também aqui no ICHS. Mas, enfim, isso é para o futuro. Diamantina está com algumas ações interessantes. Juiz de Fora tem também um núcleo importante, mas Juiz de Fora não tem os acervos que nós temos aqui em Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, mas tem um núcleo musicológico bom lá, na UFJF. As siglas é difícil. Na UFJF tem um excelente núcleo de pesquisador, como em outras cidades também, mas as principais são Ouro Preto, Mariana e especialmente São João del Rei, um pouco Diamantina, que eu acho que São João del Rei é hoje o grande polo musicológico de Minas Gerais. Porque eu falo que como são cidades que valorizam muito a questão da devoção à Semana Santa, né? Sacra, pensei que tinha recursos, às vezes assim, para especializar ainda mais nessa área, sabe? Das músicas sacras, assim. Oficialmente, não. Assim, de forma abundante, não. Essas orquestras, elas subsistem por pagamentos da Igreja Católica, porque elas trabalham para as festas da Igreja, da Catedral, né? Então, elas recebem pagamento. Mas é um pagamento que possibilita a manutenção, mas não o desenvolvimento de projetos. Os músicos, por exemplo, não são pagos. Os músicos são todos amadores. Então, a instituição ela recebe para manter a sua institucionalidade. Então, mantém a sede, compra os instrumentos. Mas os cantores, os instrumentistas, são todos voluntários. Todos. Só o único que recebe é o regente. Tanto na lira quanto na Ribeiro Basso. O que eles conseguem é atrair a atenção de outros órgãos públicos, mas é mais na base de editais. Não tem uma linha de fomento aberta para pedir. Isso, assim, para música especificamente, não tem lugar nenhum. E mesmo fora de Minas Gerais, tem alguma coisa no Rio, alguma coisa em São Paulo, mas não é fácil, não. O patrimônio musical histórico, ele carece muito de
de apoio oficial. Eu até, assim, não é preconceito de minha parte, nem digo que é ruim. Muito pelo contrário, até acho que é totalmente justificável, mas o patrimônio musical imaterial ele recebe muito mais recursos do que o histórico. É justificável, concordo com isso, porque afinal as tradições populares foram as mais massacradas ao longo da história, né? Especialmente a afrodescendente e a indígena. Eu estou totalmente de acordo, não reclamo não, mas faltam recursos para o patrimônio musical histórico, a gente tem muita coisa no Brasil boa. Imagina o Rio de Janeiro, né? Muita coisa boa, tem muita coisa em São Paulo, na Bahia, no Pernambuco, no sul do Brasil, e faltam projetos específicos. Mas tem alguma coisa. Então, com essa alguma coisa, a gente vai se virando. A gente usa, basicamente, são as agências de fomento mesmo. FAPEMIG, FAPESP, essas CNPq, é o que mais tem disponível. É interessante o senhor ter falado dessa questão da paixão, né? Porque isso também é uma coisa que eu trouxe aqui para conversar com o senhor, porque na entrevista lá à Rádio Cultura o senhor fala que o historiador que não tem paixão pelo assunto, né, ele não fará um trabalho relevante, mas um trabalho burocrático. A paixão gera relevância do trabalho, né? E aí, assim, né, o motivo de estar trazendo isso é meio que para o senhor... É um pedido para que o senhor reforce isso para os nossos ouvintes, sejam eles historiadores, né, em formação, já formados, e o público leigo também. Eu acho uma ideia interessante. Eu acho que se a gente não tem... Não precisa nem ser paixão, mas se a gente não tem um interesse pessoal com o assunto, a pesquisa de fato fica burocrática, né? Eu costumo dizer para os alunos, se a força que impulsiona o trabalho é de fora para dentro, então a hora que a força de fora acabar, você vira nada, né? O impulso para a pesquisa ela tem que ser de dentro para fora. Quer dizer, tem que ser um interesse que nasce com a pessoa. Seja qual for o assunto, a gente precisa estar muito envolvido. Senão o trabalho não se intensifica, não flui, né? Claro que em alguns casos é paixão mesmo, né? Pelo assunto, pelo objeto, pelo aspecto que a gente está estudando. Em outros não precisa ser tão grande, mas é preciso ter um envolvimento pessoal interno, de dentro para fora, porque sem isso a gente não cria situações de motivação. Ou seja, a primeira dificuldade a gente já volta para trás. Primeiro tropeço, a primeira obstáculo, né, a gente já volta para trás. É preciso ter uma força interna que faça a gente ir superando obstáculos e produzindo. Ou seja, não obtém resultados da primeira vez, tenta uma segunda, né? Não tem dinheiro num primeiro momento para fazer a viagem, tenta em seguida. Tem que ter uma força que impulsione a pessoa, inclusive a dedicar energia para escrever uma tese, um artigo, uma energia que venha de dentro. Sem isso, realmente, não se faz nada. O trabalho vira meramente uma obrigação burocrática e vai sair uma droga, obviamente, né? Vai sair um remedo, porque não tem aquela responsabilização interna da procura de algo bom, né? De algo bem feito, seja lá o que isso signifique para cada um, mas isso precisa vir, de fato, de dentro. Professor, estamos finalizando nossa entrevista e queremos deixar esse espaço aberto para, caso o senhor queira dizer mais alguma coisa, dar um recado para os nossos ouvintes. Fica à vontade. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar com vocês. O ICHS, para mim, é um lugar que eu tenho muita memória afetiva, né? Desde a época do Zé Arnaldo. Aliás, as primeiras vezes que eu vim a Mariana, naquele 91, 92, não tinha nenhuma forma de reproduzir documento que não fosse por fotocópia, xerox. Né? Uhum. E o único xerox da cidade era do ICHS. Então, as moças autorizavam, eu vinha com a pastinha aqui. Inclusive, depois eu acabei ficando amigo da funcionária que trabalhava aqui. Ela passou a trabalhar
na administração, depois a Meire, não sei se vocês chegaram a ter contato com ela, já faz muito tempo isso, foi anos 90. E é um outro lugar que eu me sinto em casa. Inclusive, não falo para ninguém, mas eu futuramente vou me candidatar a um pós-doc aqui no ICH. Não espalho. Mas quero agradecer a possibilidade de estar aqui, né? Nesse lugar que é tão bom estar em Mariana fazendo essa entrevista. E até é curioso, né? Porque eu pesquiso a música aqui, Castro Lobo e tudo, mas essa é a segunda vez em Mariana que eu faço uma exposição sobre Castro Lobo. A primeira foi numa palestra que eu dei no ICHS, mas lá no auditório da pós-graduação, no prédio de baixo, perto do Museu da Música. E a segunda vez é hoje. E eu acho que de todas as... Eu acho que só 3 vezes eu dei alguma aula ou palestra aqui em Mariana. É uma coisa que sempre me fez falta. Eu falei, poxa, eu tô tantos anos em Mariana, eu nunca consigo dar uma aula, uma palestra. Então é um convite que eu quero agradecer muito, porque isso para mim é muito importante, muito significativo estar em Mariana, participando de uma ação como essa, poder divulgar o resultado das pesquisas em Mariana. Agradeço muito por isso. Agradecemos novamente a presença do senhor aqui, de ter concedido o convite, ter se prontificado a se deslocar de São Paulo e vir aqui presencialmente para fazer a entrevista. Agradecemos bastante e, inclusive, a sua presença também, Samuel. Obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço. Eu espero futuramente fazer outras ações aqui no ICHS. Inclusive, vir dar alguma aula, né? Por que não? Por que Não é? não? Que esse podcast possa chegar aos ouvidos da pessoa minha parte, tenho todo o interesse. Possa vir convidar o senhor. Será um prazer. Bom, sempre também que o senhor quiser, o podcast está de portas abertas para o senhor. É sempre uma honra receber profissionais tão apaixonados e animados com o que fazem. A gente tá... eu e o João, a gente tem honra de receber pessoas muito incríveis profissionais muito incríveis aqui dentro. Então, agradecer a isso. E, né, finalizamos aqui o nosso 3º episódio. Esperamos que todos tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.